Graça e paz, um bom dia a todos vocês que me ouvem nessa manhã de 17 de dezembro de 2025. Nosso devocional de hoje está no capítulo 13 do livro de Apocalipse. João agora tem uma visão. Ele vê subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E é interessante o que João está vendo. Ele vê primeiro surgir do mar. O mar simboliza força, o mar simbolizava, principalmente naquela época, algo que era praticamente indomável. Ainda hoje, os oceanos eles são extremamente pouco conhecidos pelos seres humanos. Pouquíssimo dos oceanos são conhecidos e quando o mar está bravio é algo incrível de se ver e muitos têm sucumbido ao poder do mar. E aqui, quando vem subir do mar, mostra poder que é dado a uma besta, um monstro que surge com 7 cabeças, 10 chifres. É uma imagem tremenda aqui, cheia de simbolismos, claro. 7 cabeças, 7 simboliza um número completo, ou seja, tem um certo poder. 10 chifres, 10 também é um número interessante em Apocalipse, e chifres sempre mostram poder também. E aqui nós vemos que esses chifres ainda tinham coroas, diademas sobre eles, e tinha um nome de blasfêmia. Diz aqui o versículo 3 que uma de suas cabeças foi ferida como de morte, e essa chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou da besta. Não temos certeza do que vai acontecer, há muitas ideias relacionadas a isso, mas parece que algo acontecerá a essa besta que ela praticamente morrerá. Essa besta aqui nós reconhecemos como o anticristo, que foi citado, chamado assim por João, citado por Paulo como o homem do pecado, e muito provavelmente ele vai fazer sinais, maravilhas, ele vai se assentar no lugar de Deus, querendo tomar o lugar de Deus, e por que não pensar numa morte e ressurreição para que todos possam adorá-lo? E é justamente o que se faz. Toda a terra se maravilha da besta, e eles adoram não somente a besta, adoram também o dragão. Sim, o dragão deu o seu poder à besta. O dragão nós já sabemos que é o diabo, a antiga serpente, já foi relacionado isso para nós aqui no livro de Apocalipse. Então, eles adoram a besta e adoram o dragão também, e eles adoram dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? É interessante nós pensarmos e vermos aqui claramente que esse poder não é inerente, não é próprio dessa besta, não, foi lhe dada uma boca. Versículo 5 diz para nós: deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, há um tempo determinado, já pré-determinado por Deus, de quando isso vai acontecer. Quem será essa besta? Nós não sabemos, será uma pessoa, com certeza, e ela já está predestinada a ser dessa maneira. Nós vamos ver que esta besta recebe poder para fazer guerra aos santos, diz o versículo 7, e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E volto a dizer: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Mas veja bem quem adorou: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, diz o versículo número 8. Estes aqui, simbolizados agora como escritos no livro da vida, são aqueles mesmos que já foram simbolizados em osso ciclo, como aqueles que têm ali a marca em suas testas. Esses não adoraram a besta, esses não fizeram a vontade da besta, esses morreram realmente. Se alguém é levado em cativeiro, será levado em cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a fé e a paciência dos santos, a perseverança dos santos está aqui. Eles vão entregar a sua vida à morte, mas não vão adorar a besta. Isso já acontece ao longo da história. Nós temos visto e ouvido muitos que não negaram o seu Deus, não negaram Cristo de maneira nenhuma, e por isso pagaram com as suas próprias vidas. E veja bem, isso acontece ainda hoje em nossos dias, e nós podemos também passar por isso. Será que nós estamos preparados a passar por isso? Só que João tem outra visão. Vem agora uma segunda besta. Ele vê subir essa besta agora da terra, diz o versículo 11, 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. É interessante que a segunda besta é o que nós reconhecemos hoje como um falso profeta. Essa outra besta, a besta que vem do mar, ela deve ter um poder político, militar, um poder de persuadir as pessoas no sentido de todos a adorarem. Mas essa segunda besta, ela tem um poder religioso. Veja que ela parece um cordeiro. O cordeiro simboliza Cristo, nós sabemos bem disso, mas fala como o diabo.
Parece, mas não é. É um falso profeta. E ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, diz o versículo número 12, e faz com que a terra que nela habita e adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Veja que esse aqui ele é o condutor da adoração ao anticristo, ele que faz com que as pessoas entendam que ele foi curado, mostram o poder ali daquela besta, da primeira besta, e todos se maravilham. E diz que ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Veja que esse falso profeta final, ele é aquilo que os falsos profetas de hoje são, fazem falsos sinais, falsos prodígios, e as pessoas ficam maravilhadas com várias parafernálias, fora realmente o poder do diabo que está sobre a vida dessas pessoas. É interessante que nos versículos 16 e 17 diz assim: faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Veja que vem o famoso sinal. O versículo de número 18 vai dizer para nós que nós podemos calcular o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666, o famoso 666, que é dados na testa ou na mão direita. Claro que isso aqui pode ser simplesmente um símbolo. Testa quer dizer o pensamento, ele age no pensamento, age no entendimento das pessoas e age também nas suas ações, por isso na mão direita. E é interessante que essa marca ela vai fazer, diz o versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que é o 666. Veja que as pessoas que tiverem esse sinal vão poder viver de certa forma, livremente comercializar, mas aqueles que não têm, ou seja, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não terão essa marca, e aí o sofrimento, a tribulação, a grande tribulação alcançará a igreja. Esses são a igreja de Cristo remanescente, aqueles que estiverem aqui na época do anticristo, na época do fim dos tempos, vão sofrer uma perseguição muito grande. Somente os que têm o número da besta, esta marca, ou são servos dele, poderão estar vivendo de uma maneira despreocupada, digamos assim, mas só despreocupada até a vinda de Cristo, até o juízo final, e isso está muito próximo de acontecer. Quando essas coisas acontecerem, nós estejamos atentos. Perceba, igreja, que aqui em momento nenhum está dizendo que a igreja desaparece ou é arrebatada antes dessas coisas acontecerem. Na verdade, Paulo já revelou para nós que a igreja não seria arrebatada antes disso acontecer. Tudo isso vai acontecer. Aqueles que estiverem que estar vivos serão, quem for levado em cativeiro, morrer na espada estará. Que nós estejamos preparados sim para a vinda de Cristo a qualquer momento, mas entenda, o sofrimento virá bem antes disso para toda a igreja, e que nós possamos estar preparados para isso, para não negar o nome de Cristo em nenhuma situação. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.